direto aqui de videira. Muito bem. Então, no final da aula que a gente ficou conversando ali, que eu comecei a fazer as contas e vi que a gente ia ficar 18 dias sem aula, eu disse, eu não vou aguentar de saudade, né? Então, vou ter que dar um jeito. Mas, falando sério, seria muito tempo vocês ficarem sem aula, a gente começando com PHP, ia dar uma travada ali, não seria legal. Então, eu conversei com o professor Carlos se ele precisava me substituir hoje já. Ele disse que não, que o cronograma dele estava em dia. Como ele tem aula na segunda, então não teria hoje, mas segunda-feira já teria. Então, para ele, o impacto de não ter aula hoje seria menor. A gente, como conversamos, tivemos na segunda, se não tivesse hoje, próxima sexta feriado, é só na outra sexta. Então, ia dar, de fato, aí 18 dias. Então, ele topou, eu também topei, vocês também toparam, né? Mesmo que forçadamente, espero que não. Aí a ideia hoje é nem passar mais conteúdo, porque a gente já teve conteúdo, claro, um pouco vai ter de coisinha nova ali, mas é fazer prática. Eu já coloquei uma lista de exercícios para vocês, aquela lista que eu prometi, só com 10 questões, mas não são tão simples, tem umas bem basiquinhas. Mas também não são as mais fáceis, mas também não são o bicho. Mas eu vou fazer algumas, pegar essa lista e fazer algumas com vocês. Tá? E, enfim, a aula é para ser prática, né, de repente, já que a gente já teve bastante aula essa semana, tirar dúvida. A Cristina disse que o dela não funcionou. Cristina, antes de eu compartilhar a minha área de trabalho, se quiser tentar resolver o teu, a gente já resolve, porque o erro de um sempre é o erro de vários. Então, a gente já resolve isso. Senão, fica para um horário de atendimento. O que você me diz, Cristina Bridge? Eu posso apresentar agora. É que é o seguinte, eu acho que eu tô no lugar errado para tentar ver. Tipo, no meu prompt de comando, eu tô com o meu usuário Cris, e pelo que eu vi no teu, você não tava com isso, só que eu não sei como colocar no lugar certo, entendeu? Não sei se mas tá eu não vou ter o usuário Cris, eu sou o Fábio. Faz sentido. Não, mas vamos lá, vamos resolver. Beleza. Tá, primeira coisa, onde é que você salvou o seu arquivo, o seu programa PHP? Vai lá nas pastas, no gerenciador de arquivo que eu chamo. Como é que vocês chamam o nome desse programa? Aquele ali mesmo. Aqui. Como é que vocês chamam o nome desse programa do Windows? Eu falo C. Ah, você fala C e algum nome além do C? Não. Porque isso antes era o Windows Explorer. É que depois veio o Internet Explorer e se confundiu. Aí depois virou gerenciador de arquivos. Mas beleza. Então tá, onde é que você salvou? Você pode maximizar só... Cristina, que tá meio pequenininho. Isso. Tá, onde é que você salvou? O teu programa aqui. PHP. Não, aí é o servidor PHP, é o próprio PHP. Mas você fez algum programinha PHP? Sim, tá dentro de programação, me confundi. Ah, tá. Beleza. Então, ok. Volta, então, ali onde você estava. Então, vamos relembrar ou ver, caso vocês não tenham visto, estrutura de arquivos no Windows, né? O Windows, ele tem uma parte principal do seu sistema de arquivos que ele chama de C2 pontos. Em outros sistemas operacionais é diferente, né? Ou no Linux, por exemplo, a gente chama de barra. Quando você tem mais de uma unidade no disco no Windows, aí ele cria um D, cria um E, e por assim vai, né? O seu HD, você pode até particionar ele em vários pedaços, ter o C, o D e o E, e quantos pedaços você quiser. Você põe um pendrive, vai ser também uma unidade de disco, põe o celular, ele vai ler também como uma unidade de disco, põe um HD externo, também unidade de disco. E aí você pode ter quantas quiser. Mas, por padrão, o Windows tem uma só, que é o C. Eu sei sim porque é o C. Porque antigamente, quando surgiu o DOS, que era antes do Windows, da Microsoft, tinha o A e o B, que eram os disquetes, né? Aquele disquetão quadrado que vocês já viram em foto, e o disquete um pouco menor também quadrado, que era o mais durinho. Então, ali era o A e o B. E aí o C ficou para o HD. Tá? Então, o C2 pontos é o raiz. A partir dali, todos os arquivos do seu computador, né, do sistema, estão ali. A pasta Windows com os arquivos do Windows, a pasta arquivo de programas com os programas, né, ali dentro
fica os navegadores, fica os jogos, um monte de coisa. O Visual Code está ali dentro e por aí vai. Tem a pasta de usuários, ou a users, que ficam todos os usuários. A Cristina tem o usuário Cristina, eu tenho o usuário Fábio, e aí tem gente que vai ter o usuário dele, mais do irmão, da mãe. Pois bem, e aí a gente tem liberdade de, em qualquer uma dessas pastas, sair, em qualquer uma dessas posições, criar uma pasta, né? Que pode ser dentro da pasta do usuário. O usuário tem subpastas de documentos, de downloads, de área de trabalho, de vídeo, de imagem. Você pode fazer o que quiser ali. Beleza, Luiz? Aqui também está um vento muito estranho, vento temporal ainda hoje. Então, você pode colocar a sua pasta onde você quiser. Quando a gente instalou o PHP semana passada, eu sugeri, põe no raiz. O que era o raiz? Lá no C2 pontos, né? Não é no C2 pontos barra Windows, não é no C2 pontos barra arquivo de programas, não é no C2 pontos barra usuário, barra Cristina, barra documentos. No raiz. Para quê? Para ficar fácil. Então, é a minha sugestão, até para ficar padrão entre a gente, mas aí vocês vão precisar de outra pasta, onde vocês guardam os seus programas, os seus documentos, todos os trabalhos do IFC. Por exemplo, o Luiz, quando ele compartilhou com a gente, ele tinha no raiz, na área de trabalho, né, que aí fica dentro do usuário, Luiz, área de trabalho, ele tinha uma pasta IFC, e lá ele classificava, acho que por ano, não lembro, e por disciplina. Ótimo, é mais ou menos o que eu faço. Eu só não faço na área de trabalho, eu deixo no meu usuário mesmo, no raiz do usuário. A Cristina criou uma pasta no C2 pontos. Ótimo, né? Fica mais fácil e foi como eu fiz no Windows. Hoje eu estou no Linux de volta. No meu Windows eu criei uma pastinha IFC. A Cristina criou uma pasta programação. Aí quando a Cristina abre o prompt, vai lá a Cristina, prompt, na telinha preta, e ela dá um dir. O que é um dir? D-I-R, enter. Ele lista tudo que tem naquela pasta. Nossa, ela listou documentos, downloads, desktop, não vamos ler os arquivos da Cristina, né? Mas vídeos, imagens. Então, ela está listando a pasta users.cris, que é onde, quando você abre o prompt, ele vai para o teu usuário. Se a Cristina, volta lá no C, Cristina, por favor. Clica em usuários. Clica em Cris. Ela está aí. Então, tudo que ela listou são esses aqui, ó. Imagens, vídeos, documentos, downloads. Então, ela está aqui. Mas ela quer voltar. A gente tem que imaginar o sistema de arquivos de um sistema operacional como uma árvore que a gente vai subindo. Ou descendo, né? Se a gente fala de raiz, então vamos descer até chegar no miolo da raiz. A Cristina, ela está 2 níveis acima da raiz. Ela está numa pasta Cris, que está numa pasta usuário, que está no C. Então, ela tem que voltar para a raiz. E como a Cristina faz isso? Volta para o prompt, Cristina. Ela tem 2 opções. Ela pode ir subindo galinho por galinho da árvore, que é fazendo cd espaço ponto ponto. Faz aí, Cristina. Espaço ponto ponto, enter. Ó, agora ela subiu o nível, está na pasta users. Dir, Cristina. Só dir. Cristina, só falando com você. Ó, agora ela está na pasta usuários, que tem o usuário Cristina, tem um default user, sei lá, e um public. Padrões. E aí ela ainda não chegou onde quer, então ela faz cd espaço ponto ponto. Agora ela chegou no C, 2 pontos, no raiz. Um dir, Cristina. Agora ela tem todas as pastas do C, que é o arquivo de programa, que aqui aparece em inglês, program file, a pasta Windows, a pasta Users, que aparece em inglês também, a pasta PHP e a pasta Programação. Agora ela faz um cd espaço Programação. Enter, só para a gente ver, tá lá o programinha da Cristina, agora ela vai dar um PHP espaço olá.php. Enter. Temos um errinho que a gente já vai achar no programa dela. Então, você vai abrir... isso aí, soma... Está bem pequeno aqui. Soma... falta um ponto e vírgula ali depois do 4, Cristina. Na linha 3. Isso aí, salva, volta. Só salva, volta lá, setinha para cima no teclado, que ele já vai repetir a última linha. Isso, show de bola. Aí,
7, funcionando. Fecha a tela preta, por favor, Cristina. Abre uma nova. Pronto, show de bola. Aí, toda vez ele vai estar aí. Professor, tem que dar aquele C, 2 pontos, C, 2 pontos. Não, dá para fazer aquilo de uma vez só. Então, CD. CD é sempre o comando para navegar nas pastas. Espaço, contrabarra, nessa barra invertida, que aí ele está mandando ir para o C, ele está indo para o raiz, e aí do raiz você já pode entrar nas pastas dele, que é a programação. Pode ir para a programação. Uhum. Se você der um tab, ele vai completar para você, tá? Ó, viu que legal? Pronto. Então, com um comando, ela faz isso também. E ao invés dela subir galinha por galinha e depois entrar, ela já foi direto para a raiz e já acessou um outro caminho a partir da raiz. Beleza, Cristina? Beleza, muito obrigada. Por nada. Beleza, pessoas? Beleza. Show de bola. Beleza. Beleza. O Zé é o mais empolgado, né? Isso é muito legal. Então, agora é nós. Frequência. A média não muda, né, de participantes na aula. Quem vem, vem. Quem não vem, não vem. E aí eu fiquei sabendo que vocês ficaram muito felizes quando souberam que a gente teria mais uma aula de programação na semana. Isso é verdade? Não, né? Vocês não sabem nem mentir, né? Seria bom, assim, melhor que matemática. Mas ganhar para matemática não precisa muito, né? Quem que quer aula de matemática? Ainda bem que o Carlos é um ótimo professor. Aí fica fácil. Fácil para ele, né? Fica difícil para eu ganhar dentro da matemática. Mas sexta-feira matemática ninguém quer. Então tá. Eu tenho um ponto. Eu ganhei um ponto? Ponto aqui. Tá aí o formulário de frequência. Beleza? Deixa eu fechar meu e-mail para vocês não verem meu e-mail. Aqui já tem atividade. Não lancei a atividade 4, tá? No Siga, mas já tá. A lista já está lá, só falta eu lançá-la para entrega, mas aí vocês vão ter 2 semanas. Ela é uma lista um pouquinho mais difícil, eu vou fazer alguma coisa com vocês, mas, cadê aqui? Aula 9. Na verdade, eu lancei na aula passada ainda. Tá aqui, ó, lista de exercício, e aí depois eu vou colocar a entrega. É a atividade 4. E que lista é essa, professor? É uma lista legal, uma lista que eu fiz com muito capricho, com muito esmero, com muito carinho. Ela tem 10 questõezinhas, né? Que eu vou escolher, vou partir da básica, porque o que a gente viu, e aí vocês me ajudem a lembrar, né? Dos fundamentos do PHP que a gente falou, eu vou até abrir aqui para eu não deixar faltar nada. Aqui. A sintaxe básica, né, de como começar um programa PHP, a gente viu. Como declarar variáveis, o PHP nem declara, é só utilizar, né? Lembrando só de colocar o cifrão. Os tipos de dados, o tipo de dado a gente viu alguma coisa, né? A gente viu... agora a memória está falhando, mas acho que a gente viu bem pouco. Deixa eu abrir aqui. Acho que a gente só viu uma sominha ali, mais nada. Vocês conseguem lembrar onde é que nós paramos? Quem que é o melhor da memória aí? Bootstrap, introdução. Quem que vai me ajudar com a memória? Ninguém? A gente tava no Windows, né? Pessoas? Oi. Oi. Tá. Oi, tudo bem? Como é que vocês estão? Quem me lembra a última coisa que a gente fez na aula passada? Não lembro. Nossa. Ninguém vai lembrar, vocês estão loucos. Eu sou velho da história. Eu lembro que a gente viu alguma coisa sobre booleano, mas é a última coisa que eu lembro, não sei se foi a última coisa que foi feita. Tá, que eu falei. Mas a gente chegou a fazer if, não, né?
Não, você falou que ia colocar nos exercícios if, mas que não ia conseguir fazer naquela aula. Tá. E a gente viu aspa dupla, aspa simples, aquele a gente viu tudo, né? Viu. Sim. Era o tal dos testes. Agora eu lembrei, agora a memória está voltando. Eu vou pegar aqui. Não é rede Windows, o meu Windows está aqui. Porque você está louco. Prog 2021. Texto aqui. Deus o livre vocês. Eu pensei que eu era ruim da memória. Vocês estão. Isso que eu tô velho, né? São jovens. Tá. Isso aqui. Beleza, foi isso aqui onde a gente parou. Falou da potência, só. Beleza. Tá, então vamos retomar. Professor, Oi. você não tá compartilhando a tela. Pelo menos eu não tô vendo. Agora sim. Verdade. Tá vendo? Vocês não estão assistindo a aula, eu tô bem desconfiado. Vocês estão dormindo. Ali o Luiz, acho que foi cálculo de média. Estão vendo agora? Sim. Eu tô desconfiado de vocês, né? Então, beleza. A gente viu tipos numéricos. Aí a gente tinha visto divisão real, né? Que aí é o padrão do PHP. Ele sempre vai dividir números, sempre vai fazer uma divisão decimal. E se a gente quiser uma divisão inteira, que aí a gente lembrou do comando lá para resto, né? Tal do mod, que é o percentual, a gente utiliza essa função int. Beleza. Aí a gente viu a possibilidade de escrever mensagens, né, concatenando com ponto, escrever texto de saída de tela, ou colocando a variável dentro do texto. E eu cheguei a falar da aspa simples também, né? Que tanto faz usar no PHP a dupla como a simples. A diferença... Veio algum pedido e já caiu. A diferença é que, com aspas simples, isso eu acho que eu não falei, se eu falei vocês me calam, é que eu não posso usar nessa situação aqui. Deixa eu abrir meu prompt. Ensino, programação 2, aula 6. PHP texto. Não salvei, né? Se não salvo, fica difícil. Variável média. Eu apaguei a média, né? Nome, sobrenome. Deixar aqui como média. Cálculo. Não. Divisão real. Deixar aqui divisão real. E aqui eu trocar média por divisão real. Div real. Div real. Tá? Então, agora eu salvo, executo. Olha o que aconteceu. Eu tenho o mesmo texto aqui. Nome, sobrenome. Então, Fábio Pinheiro, de média, tal. Aqui é a mesma coisa. Nome, sobrenome, de média, tal. Só que aqui, né, da forma como a gente tinha antes, com a aspa dupla, o PHP, ele executa ou ele interpreta o conteúdo da variável dentro da string. Tá? Então, isso aqui é um detalhezinho delicado, mas extremamente importante para vocês não cometerem erros. Aqui, isso aqui. Vejam que parece exatamente a mesma linha, mas na hora de executar, olha a diferença. Deixa eu tirar esses daqui, para não nos atrapalhar. Beleza. Limpar a tela.
Ó. Eco, tem mais um eco aqui atrapalhando. Ui. Aqui. Então, vejo que a mesma linha, o resultado do seguinte. Na primeira linha, apareceram os dados das variáveis, Fábio Pinheiro de média 2,6, e na segunda linha apareceu nome e sobrenome de média div real. Então, o que aconteceu? Quando eu uso a aspa duplas, ou só aspa, ele interpreta o conteúdo da variável. Isso é do PHP, tá? E quando eu uso aspa simples, ele não interpreta, ele entende tudo como string. Então, né, isso vai muito do uso do programador e da necessidade. Ah, eu quero escrever o nome da variável, né, porque de repente eu quero fazer o valor da variável x, né, eu poderia querer fazer assim. O valor da variável div real é, dois pontos, aí sim eu escrevo lá fora, div real. Percebe a diferença? Aqui ela é texto, aqui ela é variável. Executando, vamos só dar uma quebra de linha aqui para poder enxergar melhor. Ó, o valor da variável div real é 2,6. Então, se eu quero escrever realmente a palavra, né, variável, aí eu uso aspa simples. Mas se eu quero o conteúdo, aí eu uso aspa dupla, tá? Ou uso aspa simples concatenando, tirando a variável dentro do texto. Parece confuso, mas vocês vão pegar isso ao longo do tempo. Como eu falei na aula passada, eu tenho uma preferência. E a minha preferência é essa aqui. Eu gosto da aspa dupla, criei usando aspa dupla e separando, concatenando, por mais que o texto fique maior, para mim fica muito claro o que é variável, o que é string, o que é variável, o que é string, o que é variável, o que é string. Ok? Mas é importante que vocês saibam que tem essas duas possibilidades, aspa dupla e aspa simples, e que elas não são exatamente iguais, né? Para escrever só texto, não muda, mas quando a gente está lidando com variável, na simples, ela não vai ser interpretada se for colocar dentro da aspa, e na dupla vai. Ok? Entendido isso? Isso é um sim. Então, seguimos. Beleza, obrigado. Fico muito feliz de saber que vocês estão aí, que a ventania não levou ninguém embora. Então, tipo de dado, a gente já viu o texto, a gente vai viu boolean, né? Quando for o if, a gente vai explorar um pouquinho mais. E os números inteiros, os tipos numéricos, a gente também já viu inteiro e o real, né? No PHP, simplesmente você define se você quer inteiro ou quer real. E aí, na hora da divisão, é que sim, você tem que ter esse cuidado. Se quer real, você usa o operador de divisão, se quer inteiro, precisa de uma função. Tá? Isso, né, com o passar do tempo, a gente vai explorando o que for mais necessário em relação a números. Os operadores são os mesmos, né? Para somar, subtrair, multiplicar, dividir e resto. Né? Que isso aqui está me incomodando. Então, não tem diferença para praticamente todas as linguagens de programação, pelo menos as mais conhecidas, usam os mesmos operadores. E aí, para operações matemáticas mais específicas, como é a potência, aí a gente vai achar a função para tudo, para potência, para raiz quadrada, para cosseno, seno, que eu espero que a gente não precise, né? Porque esses probleminhas de matemática a gente já cansou. O próprio Luiz já pediu para o professor nada de IMC. Eu tinha 15 questões de IMC e já paguei todas. Beleza? Então, matamos aqui os 4 primeiros. Agora a gente entra nas estruturas de decisão e repetição. Array, né, os vetores, que é extremamente importante, função, isso aqui a gente vai deixar para depois. Para eu não ficar explicando, vamos trabalhar, né? E aí, no trabalho, a gente vai conhecendo ou relembrando os comandos. Por que relembrando se eu nunca vi PHP, professor? Que eu já falei para vocês. É igualzinho o Java. Então, vocês vão relembrar mesmo. Então, vamos fazer exercício.
né? Que eu acho que fica mais legal. Eu sei que eu já posso fechar. Vamos lá. Faça um programa que calcule o comprimento de uma esfera, a área de uma esfera e o volume da esfera. Isso eu não vou fazer. Isso aqui eu vou deixar para vocês, tá? Porque ela é mais simplesinha, é legal para dar uma aquecida, né? Eu nem lembro das fórmulas, vou ter que pesquisar. Comprimento da esfera, não sei. Área da esfera, 2 π ao quadrado, é isso? Volume, 4 π ao cubo, não sei. Isso aqui vocês lembram mais do que eu, vão pesquisar no Google, vão lembrar das fórmulas e fazer a conta. Mas uma coisa eu vou mostrar. Vamos achar aqui cálculo, volume, esfera. 4 π ao cubo, então não estou tão mal. 4 terços, né? Nossa, aqui eu não lembrava. 4 terços é uma divisão, a gente sabe fazer. O π, a gente sabe o valor de cabeça, né? E o número ao cubo, como é que a gente faria? Aí, ou multiplica ele 3 vezes, que também resolve, ou utiliza uma função da potência, que por acaso a gente já utilizou. Então, vai ser o valor do raio aqui, quando vocês forem calcular, ao cubo. E ele vai dar esse número ao cubo. O π, se eu não me engano, ele existe... eu esqueci se o P é 3,14 ou é 14,3, não lembro. Aí a gente vai no PHP, vai lá na documentação, eu acho que tem, π, ele retorna o valor de π. Olha que legal. Retorna um float. 3,14 retorna um número grandão. Vamos ver se funciona. Eco π. Tá ali o π, né? Então, precisei de raiz quadrada. Será que tem raiz quadrada no PHP? Tem que ter, né? Como é que é raiz quadrada em inglês? Né? Lembrando que é uma linguagem em inglês. É square root. Olha aqui, SQRT. Square root, passa o número, ele vai retornar a raiz quadrada. Então, as funçõezinhas tem tudo aqui. A maioria já instalou ou não instalou o PHP? Né? Eu estava com um colega de vocês essa semana no atendimento. A gente vai conhecendo vários plugins e várias facilidades do PHP, tá? Inclusive a possibilidade de rodar ele aqui dentro, sem precisar do prompt. Isso a gente vai conhecer aos poucos. Então, vamos voltar para a lista. Essa primeira eu não vou fazer, deixar para vocês. Vamos para a segunda. Faça um programa que imprima a tabuada completa. Eu acho que eu vou fazer uma parte dela e deixar o resto para vocês. Então, vamos aqui. Eu sou ruim? Não, eu não sou ruim. Eu só acho que... Cadê? Que é divertido para vocês fazerem. Tabuada. Começar o PHP. Muito bem. A tabuada é aquela coisa, né? Ela vai a padrão... Eu nem lembro se tem tabuada de 1, deve ter, né? De 1 a 10, vamos considerar. Então, o que eu quero que apareça? 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 2, até 1 vezes 10. Depois, 2 vezes 0, 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, até 2 vezes 10. Até o 10 vezes 1 e o 10 vezes 10. Então, vão ter aí 11 vezes 10, 110 resultados. Obviamente que a gente não vai fazer isso 1 a 1, né? A gente aprendeu estruturas de decisão? Não, de repetição. Né? Para não precisar fazer algo do tipo A é igual a 1 vezes 0. B é igual a 1 vezes 1. Eu tenho certeza que ninguém aí pensou nessa solução, porque ia dar uma trabalheira danada, ia ficar um programa feio, e de repente ia dizer, não, eu quero a tabuada até 100. Aí eu queria ver vocês fazerem.
Então, a gente, para isso, utiliza a estrutura de repetição. O que são estruturas de repetição, professor? Vocês sabem, nem me perguntem, né? É aquele bloco que a gente define, um bloco com início e fim, que ele vai executar uma determinada quantidade de vezes. Que quantidade, professor? Uma quantidade que a gente vai definir, né? Que pode ser uma quantidade fixa, que é muito comum no for, né? Quem lembra do for? É tanto até tanto, e a gente já tem essa quantidade fixa, né? Porque a gente quer ir por exemplo, a tabuada de 1, que vai de 0 até 10. Então, o for parece que atende. Ou então, quando a gente quer que ele vá até uma determinada condição, né? Que é o caso aí mais usado, o while. Vá até chegar a determinado valor. Não sei quantas vezes vai repetir. Então, repita até chegar a determinado valor. Repita até que o usuário digite 0. Repita até que... E por aí vai. Então, a gente tem uma condição lógica que ela é mais flexível. Mas, aqui, né, a gente quer fazer 1 vezes 0, 1 vezes 1, 1 vezes 2, 1 vezes 3, 1 vezes 10, a gente sabe a quantidade, que é de 0 a 10, então parece que fica um pouco mais fácil. Então, geralmente a gente usa um contador, virou o padrão a letra I, não sei por que a letra I. Ela vai começar de 0. Ela vai repetir de 1 em 1. E como é que a gente soma 1 em 1 na programação? A gente pode fazer assim. Mais 1. Ele mais 1. Ou tem uma forma abreviada que eu sei que vocês conhecem, que é bem mais legal, que é o I++. Então, ele vai começar de 0 e vai somando de 1 em 1. 0, 1, 2. Poderia ser de 2 em 2. Poderia ser de menos 1 em menos 1, decrescendo. Mas a gente quer o padrão de 1 em 1. E, ok, vai de 0, subindo de 1 em 1. Mas até quando? A gente sabe? A gente quer que ele vá até 10. Até 10, incluindo 10 ou não incluindo 10? Não, a gente quer incluir 10. Então, menor ou igual. Então, aqui já está a nossa condição. Se a gente simplesmente escrever esse I, e a gente tem que lembrar, infelizmente, quando a gente for para a web, a gente vai deixar isso um pouco de lado. E eu quero ir para a web na próxima aula, tá? Então, eu quero acabar fundamentos hoje. E a gente vai acabar. Então, tem essa quebra de linha, senão virar uma bagunça. Então, se eu simplesmente rodar isso aqui, limpa a tela, PHP tabuada, 0 a 10. Então, eu já tenho parte da minha tabuadinha aí, né? Legal, então só vamos fazer uma conta. A gente quer multiplicar esse número vezes vezes 1, perdão. Então, a gente tem, eu vou chamar de tabuada, tab, eu vou fixar o valor 1, que é o que a gente quer pelo menos de início. E aí eu vou fazer bem passo a passo, a gente poderia otimizar. Valor é o tab de tabuada vezes o I. Opa. O valor tá feio, é chamado de multiplicação. Multiplicação. Que é o tab vezes o I. Então, o resultado que a gente quer é a multiplicação. Né? Me parece que é só isso. A gente vai fazer uma repetição. Como por enquanto eu só vou fazer a tabuada de 1, esse tab ele fica fixo no 1. E o que eu vou variar é o I, que vai começar de 0 até 10. Vamos lá. 1 vezes 0, 0, 1, é a tabuada de 1, né? Se a gente trocar aqui para 3, a gente tem a tabuada de 3, né? 0, 3, 6, 9, tá ok? Se eu trocar aqui para 10, a gente tem a tabuada de 10. Ótimo também. Se eu trocar por esse número, a gente vai ter a tabuada desse número. Legal também. Só que, eu vou deixar de 1 aqui de volta. Só que tá feio, né? Só o resultado. A gente podia fazer tanto vezes tanto igual a tanto. Então, vamos fazer. Agora que a gente sabe concatenar, né? Então, eu vou fazer exatamente aquilo.
E aí, lembrando que, se for fazer dentro das aspas, para escrever o resultado da variável, aspas duplas, né? Tab, vou fazer do jeito que eu não gosto, tá? Vezes I, mas que é o jeito mais simples, igual a multiplicação. Acho que é isso, né? Ah, agora sim a gente tem uma cara de tabuada. Agora me parece uma tabuada. Legal. Só que ela não está completa, porque o que o exercício pede? Faça um programa que imprima a tabuada completa, né? A tabuada completa, até onde eu me lembro, faz tempo, é a tabuada de 1 a 10. Eu não lembro se é de 2 a 10, de 0 a 10. Vamos considerar que é 1 a 10. Aí agora pergunto para a plateia, como é que eu faço a tabuada completa? Considerando que eu já sei fazer a de 1, como é que agora eu gero todas as outras de uma única vez? Foi cálculo, nenhum. Coloca mais um fora ali dentro. Tá. O Vitor vai me narrar tudo que eu preciso. Quer ligar o áudio aí, Vitor? Porque eu não consigo ficar lendo o texto e fazendo. Posso. Show de bola. Um for aqui dentro. Aham. Beleza. Vou só criar ele aqui e aqui. Legal. Agora, dentro da cláusula dele, o que a gente coloca? Variável J. Um J. Legal. Começando de... Pode ser 0 mesmo? Pode ser 0. Vamos ver. Depois a gente, se precisar alterar, a gente muda. E agora? Vai até 10. Você está me perguntando ou está afirmando? Afirmando. Oh, agora sim. Eu gostei. Só arrumar aqui, que tem problema com essas organizações. E aqui o J++, né? Dizer que a gente quisesse uma tabuada decrescente. É isso? Exatamente. Beleza. Então vamos executar. Não, só isso não, né? Deu alguma coisa estranha aqui, né? Ele fez uma tabuadona várias vezes 0, várias vezes 1, mas sempre a tabuada de 1, né? É que tu tem que daí alterar o valor em vez de o tab, pode colocar o I vezes J. I vezes J. Ok, então esse tab a gente troca também pelo a mesma coisa, né? Ficar igualzinho. I, J. Vou limpar a tela aqui. Vamos maximizá-la. Voltar aqui para o começo. 0 vezes 0, 0, 0 vezes 1, 0 vezes 2, 0 vezes 10. Ok. 1 vezes 0, 0, 2 vezes 1, 0, 1 vezes 10. Ok. 2 vezes 0, 3 vezes 0, 4 vezes 0, 5. Ok. Tá correto. A única coisa que eu não sei, que aí eu realmente não lembro, vocês talvez lembrem, é se existe a tabuada de 0. Existe? Eu acho que é a partir da 1. A partir do 1? É. Então a única coisa que a gente faria é o J. Começar, no caso, a gente fixa... É o I, no caso. Então, o I começa do 1. O J começa do 0, porque o J é que vai variando o segundo valor. Então, é isso aqui. Deixa eu ver se eu fiz certo. Isso aí. Começa do 1. E aí a gente pode dar aquelas incrementadas, né? Que eu gosto, eu acho que fica legal. A gente põe um eco aqui. Obrigado, Vitor. Show de bola. Tabuada de 1.
E aí a gente pode até colocar, vamos colocar a quebra de linha, pode também colocar aqui um separador, né, só para ficar bem evidente onde termina um e começa outro. Olha que legal, parece meus programinhas de DOS, 1997. Tabuada de 1, tabuada de 2, tabuada de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tá feito o programa, muito agradecido pela contribuição, colaboração e participação. E aí vocês veem que o for do PHP, assim como eu prometi, é exatamente igual ao Java. O que muda é variável, né? No Java ia ser o i sem o cifrão, porque no Java não tem. E muitas vezes acaba que no Java a gente declara o int aqui, o i, o contador aqui dentro, porque ele nasce e morre, então não precisa ficar ocupando memória declarando ele fora. Então no Java seria isso. Mas na essência, né, acho que vocês concordam comigo que ele é igual. Professor, não daria para fazer com o while? Dá para fazer com o while. Só a diferença do while é que você inicia a variável antes, você cuida só da condição e faz um incremento dentro, né? Com o while eu vou fazer um while e um for, tá? Até para vocês verem. Isso aqui eu vou ter que declarar aqui fora, porque ele não me permite declarar dentro. E o contador, o incremento do contador faz fora. E a condição aqui. Então, ele começou ali, eu vou incrementar aqui no final, né? Ele já começou com 1, mas é aqui, quando ele for para 10, negócio 10, eu acho que vai dar certo. Ó, mesmo resultado, vamos ver aqui. Começou a tabuada de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Então, a gente tem o mesmo resultado, né? Na verdade, o while, ele é a estrutura de repetição mais flexível, né? Porque aqui você pode colocar que 1 seja menor que 10, e J seja menor que tanto, e não sei o que seja verdadeiro. Então você pode ir incrementando cláusulas, coisa que a gente não faz no for. Então o while, ele é mais flexível. Por outro lado, o que eu fiz em uma linha com o for, eu precisei de 3 com o while, né? Uma para declarar e iniciar a variável, outro para colocar a condição e outro para incrementar. Então, nesse sentido, o for, ele fica uma coisa mais enxuta, né? For. Então, muitas vezes, a maioria das vezes, né, para não dizer sempre, que a gente tem uma quantidade fixa ali, a gente sabe que vai de tanto até tanto, a gente vai para o for, porque ele deixa o programa mais limpinho. Ok, então já lembramos a estrutura de repetição. Nem vimos a estrutura de decisão e pulamos para a repetição. Mas é que vocês já conhecem, né? Então não tem novidade aqui. Legal. Nossa aula até 5h15. Dá para fazer mais uns 3 exercícios. Deixa eu pegar os fáceis, deixar os difíceis para vocês. Faça um programa que recebe o salário base do funcionário, calcule e mostre o salário a receber, sabendo que o funcionário tem gratificação de 5% sobre o salário e paga imposto. Fácil. Aqui, sabe-se que o quilowatt de energia custa 1/5 do salário, faz o programa que recebe a quantidade de quilowatt consumida, valor quilowatt. Faça um programa que recebe o número de horas trabalhadas e o valor do salário mínimo. Tá. Essa do palíndromo eu vou fazer. Vou fazer do palíndromo depois. E vou fazer, então, vou pegar aqui uma intermediária. Vou pegar essa aqui. Tá? Essa aqui é bem facinho, essa aqui é quase igual. Vou pegar essa do quilowatt-hora. Tá? Atendendo a pedidos do Luiz, eu não coloquei MC, né? Então, tentei trazer probleminhas mais próximos da nossa realidade. Ninguém fica calculando IMC o tempo todo. Vocês estão aí? Estamos.
Eu quero mãozinhas abanando aí, deixa eu ver. 6. Mãos piscando. 9 pessoas. Mais mãos. Tá. Legal. Deixa eu ver quem não piscou aí. Matheus não vi piscando. O Espanhol não vi piscando. Espanhol. Tá piscando aí, professor, tá piscando aí. Ah, tá. Matheus Piovesan. Dá um oi, Matheus. Dormiu. Matheus Pocente piscou. Cristina, eu sei que tá. A gente já viu até o computador dando. O Matheus Piovesan. Alguém é vizinho do Matheus? Acorda ele. Matheus fez um site bem legal. Caprichou no site. Eu odeio. O que eu odeio vocês, Cristina? Por causa do exercício? Por que eu odeio vocês? Porque eu vou deixar os exercícios difíceis? Não, eu sou querido. Se é assim, eu sou ruim mesmo. Mas não tem problema. Beleza. Então, todos acordados, vamos seguir. Então, um cálculozinho aí que é legal até para fazer em casa, né? Porque a energia está subindo, temos que economizar energia. É isso aí, Cristiano. Tenho que economizar energia, então é interessante saber fazer essas continhas aí para dizer, ó, vou comprar uma geladeira nova, o pai quer comprar uma geladeira nova. Ah, vamos ver aqui qual é a potência, quantos quilowatts ela consome. Ah, tem uma de 100, tem uma de 200. Isso em dinheiro, quanto é que vai? Ó, por dia, pai, se você comprar uma que consome 100 quilowatts a mais por dia, ela vai dar R$ 5 de energia mais por dia, vezes um mês, dá R$ 150. É muito, né? Mas uma hipótese. Então é interessante a gente fazer essas contas, porque não tá fácil. Era bom função de gás, né? Gás tá pior ainda. Então vamos lá. Sabe-se que o quilowatt de energia custa 1/5 do salário mínimo. Nossa Senhora, Deus o livre. Faça um programa que receba o valor do salário mínimo. Ah, esse receba a gente não viu ainda, legal. E a quantidade de quilowatts consumida por uma residência. Ok, mostre o valor do quilowatt, né, que aí é 1/5 do salário mínimo, legal. O valor a ser pago por essa residência, que é a quantidade de quilowatts, a gente vai dizer, ó, tantos quilowatts, a gente sabe o valor que a gente vai pagar, e o valor a ser pago com 15% de desconto. Desconto é uma coisa linda, né? Todo mundo quer. Então, a gente vai trabalhar aí com alguns dados, que é o valor do salário mínimo, que ele pede para a gente fornecer, então vamos arredondar aí para os R$ 1.000, a quantidade de quilowatts consumida na residência, né? Vamos jogar aí os 20 quilowatts, é pouco, mas é hipotético, né? E aí, com o salário mínimo, a gente consegue calcular o valor do quilowatt, que é 1/5, e depois a gente aplica o desconto. Então, vamos lá. Ai, sextou e a cabeça está falhando já. Por que ele está criando aqui? Sai. Eu quero aqui embaixo. Isso. Vou chamar de energia.php. O tamanho da fonte tá bom para vocês? Eu alterei o tamanho, tá? Ela tá maior do que o padrão. Se vocês quiserem que aumente, me avisem. Ah, a pessoa tá pequena, tem que apertar o zóio. Assim tá bem bom. Assim tá bem bom. Legal. Então, a gente tem... Eu vou declarar aqui... valor salário mínimo. Eu vou começar com 0. A gente vai declarar o valor quilowatt. E assim fala que escreve quilowatt. Agora eu fiquei na dúvida. Quilowatt. Tem abreviação de kW? Não.
Ah, QW. Vou colocar só QW. Valor QW. Consumo, né? Quanto é que nós consumimos em QW. E o que a gente vai calcular, né? A gente sabe quanto consome, sabe o valor do quilowatt, a gente quer calcular o nosso gasto, ou custo. Não, gasto mesmo. Gasto com energia. Gasto com energia. Então tudo começa com zero. Se o problema não pedisse para ler, né, ele falar que faz o programa que receba o valor do salário mínimo e a quantidade, a gente iria fixar. Mas o que o programa quer? Ele quer uma interface, ele quer conversar com o usuário. Ele quer dizer assim, ó, forneça o valor do salário mínimo atual, né? A gente pode, na próxima aula, pegar um desses probleminhas e jogar para a web. Não, ainda é formulário, ainda vai um tempinho. Mais umas aulas. Mas também logo dá, senão demora muito. Mas enquanto a gente está no modo texto, a gente precisa ter uma forma de ler isso ali do prompt, né? Cada linguagem de programação tem uma forma diferente. Em alguns, no Java, isso é uma coisa bem complicada. Não sei se chegaram a ver. Tem a classe scanner. E meu Deus, onde é que eu tirei a aliança e deixei a aliança? Agora estou morto. Agora passei a mão e não vi a aliança. Eu acho que eu vou me despedir de vocês hoje aqui. Ai, ai, ai. Tá? Forneça o valor. E qual é a função do PHP que lê valores do teclado? É a tal de readline. Essa função readline, a gente pode passar esse próprio texto como parâmetro, e o retorno dela é justamente o que a gente quer ler. Então eu nem preciso do echo. Eu faço readline, forneço o valor do salário mínimo atual. E ele vai armazenar em valor salário mínimo. Depois eu quero ler o valor do quilowatt. Valor quilowatt. Readline. Meu Deus, se eu perdi a aliança, eu tô morto. Forneça o valor perdi até a concentração. Do quilowatt. Ele é não precisa ser calculado, né? A gente vai fornecer o consumo. Forneça a quantidade de quilowatts que você consumiu esse mês. Esses são os dois dados que ele fornece. E aí, o valor do quilowatt, então aqui não é valor do quilowatt, aqui é consumo quilowatt. Até porque o valor do quilowatt a gente já sabe calcular aqui, né? O valor do quilowatt é o valor do salário mínimo dividido por 5, porque ele já falou aqui para nós que o valor do quilowatt custa 1/5 do salário mínimo, que é muito, né? Isso aqui tem que ser dividido por 50, pelo menos. Mas tudo bem. Sem problema disso, agora vai ficar. Então, a gente já tem o salário mínimo que foi fornecido, a gente tem o valor do quilowatt que foi calculado pelo salário mínimo e a gente já tem o consumo. Agora a gente precisa calcular o gasto. O gasto é o consumo, né? Eu consumi 30 quilowatts. E quanto custa o quilowatt? Vezes o valor do quilowatt. Probleminha bem simples, né? Não precisa de estrutura de decisão, de repetição, de nada. Então aqui eu vou escrever o valor gasto com energia com o consumo de energia de
Aí eu vou colocar aqui o consumo e escrever quilowatts é de reais gasto com energia. Vamos simular? Se a gente, então, fornecer que o salário mínimo é 1.000, 1/5 vai dar R$200 o quilowatt. Meu Deus do céu. Muito caro isso. E se eu disser que a gente consumiu 30 quilowatts, então o cara vai gastar 6.000, né, esses dois, R$6.000 de energia. Esse quinto tá um absurdo, né? Poderia colocar 50 aqui, que ao invés de 200 ia virar 20, e já estaria muito caro, que ia dar 600. Mas, enfim, é um exercício. Vamos aqui. Ok. PHP, como é que eu chamei? Energia. Forneça o valor do salário mínimo atual, R$1.000. Forneça a quantidade de quilowatts que você consumiu esse mês. 30. O valor gasto com o consumo de energia de 30 quilowatts é de R$600. Então, deu bem certo a continha. Aqui, no caso, eu dividi por 50, porque ficou meio absurdo, né? Só ficou faltando um pontinho aqui e uma quebra de linha aqui. 1.000, 30, R$600. Beleza? Bem sossegado, exercício bem facilzinho, por isso que eu escolhi ele para fazer, porque aí vocês não perdem tempo de fazendo a coisa tão fácil. Ok? Ok. Eu acho que isso é um ok. Vamos lá, que ainda temos bastante tempo. Fazer mais uns 2 exercícios, tá? Senão eu vou fazer a lista toda de vocês. Já fiz 2. Eu vou fazer agora essa do palíndromo. Fazer a do número primo. Número primo é o único que dá um pouquinho mais para pensar nessas duas, eu vou fazer. Não, e aí precisa fazer um com vetor. Mas o palíndromo já vai ser com vetor. Ok, então vamos... Na verdade, eu vou apresentar vetor a vocês e faço essa questão 7 aqui. Beleza? Vamos lá. Eu vou criar aqui... Antes de criar a palíndromo, eu vou criar vetores.php. Tá? Vocês só vão me dar um segundinho. Cortei antes de falar, 10 segundinhos já volto. Estou de volta. Aliança recuperada, sim. Eu fui buscar a aliança, porque eu não sabia onde é que estava. Vocês não são casados, né? Vocês não sabem. 15 dias. O Bruno é casado? Sério? Não é. Também o cara é Bruno Carbone lindo, né? Como é que não vai casar? É difícil. O José Espanhol pediu 15 dias. Sim, José. Eu vou deixar 15, apesar que eu estou fazendo metade das questões, né? Eu vou até... Eu sou cansado. Tá. Vamos lá. Deu uma descontraída, vamos voltar. Sim, 15 dias. Ela vai ser para entregar... Eu sou muito bonzinho, né? Dia 10 de junho.
Meu Deus, é muita benevolência, uma pessoa só. Tá? Mas não se enrolem. Então vamos ver vetores. O que são vetores? Eu quero um áudio. Eu quero que alguém me explique o que são vetores. Eu não falo do vetor lá da física, né? Direção, sentido, que eu sei que vocês adoram também. Mas um vetor em programação, que ele é mais conhecido, quer dizer, em português a gente traduz para vetor, né? Mas em inglês ele tem o nome de array, né? A gente acha que é muito tempo quando vai ver lá no SIGA um dia. Tem que se organizar. Laís, pode falar, Laís. Luiz. Eu levantei sem querer. Ah, tudo bem. Diz aí, Luiz. O vetor não é aquela propriedade que armazena os dados? Isso aí, tá meio genérica a explicação, mas tá no caminho. Quero mais. É que para você não criar várias classes, você cria um vetor só e você armazena todos os seus dados dentro desse vetor. Tá. Tem uns escorregos no meio, mas eu percebi que você sabe o que você está falando. E é isso mesmo. Só não são classes, né? É mais variáveis. Você pode fazer um vetor de objetos de classe? Pode. Mas aí você já está na orientação objeto que a gente nem chegou e o conceito de arrays, de vetores, ele é mais amplo. Ele não está só na orientação objeto, ele está em qualquer linguagem de programação. E qual é a ideia do vetor? É simplesmente de otimizar a criação de variáveis. Aqui, o nosso probleminha, eu desaprendi a falar durante a quarentena. Nem esquenta, Luiz. A tua ideia está correta, tá? Eu sou professor que se você escrevesse isso na prova, eu ia perceber que você sabe o que está falando, eu ia dar nota. Não é porque você escreveu uma palavra ali, deu uma escorregada, quer dizer, não, errou. Não é assim que eu trabalho. Acertou. Mas só vamos corrigir ali os escorregos. Nessa questão aqui, a gente tem 4 variáveis de significados e tipos distintos. Quer dizer, tipo não porque esse aqui é inteiro, o resto seria real, né? Basicamente tudo número, mas os significados são diferentes. Aqui eu tenho um valor de salário mínimo, eu tenho o valor do quilowatt-hora, eu tenho o consumo do quilowatt, eu tenho o gasto de energia. Então, são 4 valores distintos e são poucas variáveis. Então, a melhor solução é criar uma para cada. Beleza. Né? E foi suficiente a gente resolver o nosso problema. Mas se eu dissesse, calcule a média do valor de quilowatt-hora de todos os estados do país, né? Então, seriam 26 valores, considerando que isso é um valor estadual, né? Que algumas têm privadas, e essas, como é que são, concessionárias privadas, mas enfim, vamos simplificar a ideia, cada estado tem o seu valor. E aí a gente quer saber a média no Brasil, né? Em Santa Catarina a gente viu que deu muito caro, deu R$200. No Rio Grande do Sul é mais caro, em 250, mas São Paulo, que é um estado grande, muita indústria, já está 100. Tá, e qual que é a média do Brasil? Aí o que a gente ia fazer? Criar 26 variáveis de valor de quilowatt, né? Criar uma de Santa Catarina, criar uma de São Paulo, criar uma lá das Alagoas, de onde eu vim. Não, a gente não vai fazer isso. Nós somos mais espertos e nós somos programadores. E o Luiz já disse, professor, tem como juntar tudo isso com os vetores. Exatamente, o vetor existe exatamente para isso. Para eu colocar no único pacote, no único lugar, vários valores. Ao invés de eu criar várias variáveis para armazenar esses vários valores, ao invés de eu criar 26 variáveis de quilowatt-hora, a quilowatt-hora 1, quilowatt-hora 2, quilowatt-hora 3, ou a quilowatt-hora de Alagoas, a da Bahia, a de Sergipe, a do Rio de Janeiro, a de São Paulo, a da Amazonas, Santa Catarina. Não, eu crio uma única variável que eu posso chamar de... E aí agora eu vou para aqui para não bagunçar o nosso exercício. Eu posso criar uma única variável que eu chamo de valor quilowatt. Eu posso até dar uma ideia de pluralidade, né, de uma quantidade maior do que um, chamar de valores. Opa,
valores quilowatt-hora, e nela eu criar um array. E como é que eu crio um array em PHP? Aí ele muda um pouquinho do Java, não muito, né? A forma que o Java também permitiu outras linguagens, e aí o cochete, ele sempre anda junto do array, né? E aí eu pego os valores, aqui é 100, no Rio Grande do Sul é 200, 300, 150, 120, 50, 230, e por aí vai. Então eu consigo armazenar vários valores, né, em uma única variável, e aí eu tenho essa forma aqui, separando por cochete, ou eu posso fazer também, vou criar uma segunda variável, valores kW2, chamando uma função array, e fazendo a mesma coisa. Então, eu tenho essas duas possibilidades. Eu estou mostrando isso porque vocês vão precisar e a gente vai usar ela já já também. Certo? E aí, como é que a gente manipula array? Sempre vai estar atrelada a uma estrutura de repetição, né? Também o for, porque a gente sabe que já tem o tamanho fixozinho de 7 elementos, ele vai fazer o for de 0 a 6, né? A gente lembra que o array tamanho 7, ele não vai de 1 a 7, ele vai de 0 a 6. Então, a gente faz isso para escrever ou para fazer alguma conta, tá? Vamos, então, fazer o problema que eu propus, que é calcular a média, né? Digamos aqui da região sul-sudeste. Não interessa qual é o estado, né? Mais para frente a gente pode nomear, né, colocar dizendo esse aqui é o de Santa Catarina, esse aqui é do Rio Grande do Sul, esse é do Paraná, São Paulo, Rio, Espírito Santo e Minas Gerais. Deu certinho, não esqueci nenhum estado, né, dos dois. E não. Tá? Mas agora não precisa, a gente só quer os valores e quer calcular a média. Então, as formas de declaração são essas duas. Tá? O uso daqui para frente é o mesmo, né? Eu posso até fazer com uma e depois fazer com outra para a gente ver que é igual. 200, 350, 120, 50, 130. Então tá, primeira coisa, vamos escrever o conteúdo dele. Existe uma função no PHP, não vou mostrar, mas agora já falei, vou mostrar. O var_dump, que aí ele mostra o conteúdo de qualquer variável de uma forma mais bruta. Né? Vamos ver como é que ele mostra aqui. Clear, PHP, como é que eu chamei o nome? Vetores. Ele apresenta em bastante detalhe. Ele fala, é um array tamanho 7, ele vai do índice 0 ao índice 6, e ele tem valores inteiros, do tipo 100, 200, 300, 150. Eu posso, inclusive, fazer isso aqui. O que ele vai mostrar? Esse é inteiro, esse aqui é float. Mas não é legal, né? Um array, geralmente, a gente trabalha sempre com o mesmo tipo. Então, ele mostra isso aqui em detalhes, mas aqui mais para a gente ver se o conteúdo está correto. Quando a gente quer escrever e mostrar para o usuário, aí a gente vai para um for mesmo, né? Então, esse var_dump, eu quero ver rapidamente ali, só para ver se deu certo. Então, pode usar. Mas o que a gente quer é um for que vá de 0 a 7. E escrever os valores dele. Vamos escrever um texto qualquer. Valor, quilowatt, real, valores, contra barra aí. Né? Só para a gente escrever alguma coisinha. Opa, vou até deixar, errei, né? Vou deixar assim. Errado. Opa, o que ele fez? A gente tentou escrever o array como uma variável simples, mas ele é um array, é um vetor, né? Aí ele disse aqui, array to string conversion. Ele está dando um alerta, não é nem o erro. A gente tentou converter um array para um string. Não dá. Uma variável do tipo array, ela é multivalorada. Eu preciso especificar qual desse valor.
Então, o array sempre a gente tem que passar o índice. Qual índice? O índice I, porque a gente quer escrever do 0 até o 6, né? Por isso que não tem menor ou igual. Se eu colocar, já eu coloco igual para a gente ver. Limpa a tela, executa. Agora sim, falou que o quilowatt-hora é 100, 200, 300. Se eu colocar 7, menor ou igual a 7, o que vai acontecer? O último ele vai dar erro. Porque se eu coloco o menor ou igual a 7, ele está indo de 0 a 7. E aqui não, aqui é o 0, o 1, o 2, o 3, o 4, o 5, o 6. Então a gente sempre faz menor ou igual ao tamanho. Ok? E aqui a gente escreve passando o índice. Beleza. Só que tem alguns, antes da gente fazer o cálculo da média, tem alguns detalhes aqui. Digamos que esses são os valores iniciais, aí eu quero colocar mais um valor, como é que eu faço? No PHP tem uma coisa muito legal, que no Java não dá para fazer, eu ponho assim um colchete vazio e coloco um novo valor, 60. O que ele faz? Ele joga no final. Vou salvar. Opa, não apareceu 60 aqui no final. Claro, a gente está limitando a 7. Então, vamos colocar mais um. Aqui, 60. Então, veja que legal. Eu não preciso saber qual é o último, né? Eu não preciso saber que aqui ele foi até o 6 e aqui estaria na posição 7, que também vai funcionar. Né? Mas eu não preciso ter essa preocupação. Eu deixo sem nenhum valor e ele vai colocar no final. Vou colocar mais um aqui. 10. Não apareceu. Tem que mudar aqui. Mas, professor, vamos ver se está certo. Tá o 10 aqui. Então, tá. Eu tenho um valor, tenho uma quantidade fixa, até porque um array ele pode começar vazio, né? E aí eu vou alimentando ele. E aí essa é a forma mais prática, colocando com um colchete vazio, que aí ele vai sempre colocando no final. Tá, professor, mas tem uma coisa que está me incomodando, esse número fixo aqui. Toda vez a gente tem que ficar alterando, né? Se o tamanho não mudar nunca, beleza, mas se mudar assim vai dar trabalho. Então a gente pode usar uma função que retorna o tamanho do array. Quer ver? Vamos testar ela aqui. Echo é o... Agora quase me deu um branco. É o size of. Eu acho que é esse aqui. Eu estava com outra função na cabeça. É o que dá para mexer com margem ou linguagem. Vamos ver aqui e vamos ver aqui. Até vou comentar esse pedaço aqui. Echo quebra-linha. Quebra-linha. Tamanho 7, tamanho 9. Então, correto. Ele tinha 7 elementos, né? Originalmente, eu mandei escrever, inseri mais 2 elementos, ele foi para 9. Então, essa função size of, ela retorna o tamanho. Eu estava lembrando da length, mas length é no Java. Length, Mas aqui tem, eu acho que tem outro. Mas, enfim, a size of é o que a gente quer. Então, deixa eu tirar eles daqui. Deixa eu tirar aqui. E aí, aqui, ao invés da gente fixar um tamanho e ficar se incomodando e sujeito a erros, a gente põe o size of, passa como parâmetro o vetor, e aí beleza. Ele sempre vai escrever até o final. Tá ali, o 60 e o 10. Se a gente apaga os dois, ele vai até o 230, porque os dois sumiram. Se a gente coloca mais, deixar os mesmos valores, ele escreve tudo. Tá? Então, isso aqui seriam as operações básicas em cima de um vetor, né, que é a declaração dele. Né? Vamos ver se esse outro funciona. Vou comentar aqui, vou dar o mesmo nome, para não precisar alterar em todo o resto. E vou trocar esse valor aqui para 280, só para a gente saber que funcionou. Tá aqui o 280. Então, só para a gente saber que existe duas formas de
declaração. Eu acabo usando essa que eu acho que é a mais comum, não sou eu acho que é a mais utilizada. Mas, por acaso, vocês se depararem com essa declaração, saber que faz a mesma coisa. Tá? Então, são as operações básicas, que é a declaração do array, a alimentação dele, né, ou inserção de novos valores, e o acesso, né? Ah, eu quero o quinto elemento do array. Qual é o quinto aqui? É o 120. Então, opa. Se eu quero o quinto elemento do array, valores, eu quero o índice 5, não, o índice 4, né? Essa é uma pegadinha, muito cuidado. O primeiro elemento é o 0, então o quinto elemento é o 4. É o quarto. Vamos ver se... é o índice 4. O quinto elemento é o 4. O quinto elemento é o quinto, mas é o índice 4 que vai ser o 120. Vamos ver se ele escreve correto. Vamos comentar aqui. Está aqui o 120, né? Então, a gente acessa um específico, ou, né, como a gente fez aqui, e que é o mais comum, a gente percorre todo o array do 0 até antes do tamanho, né? Se ele tem tamanho 10, a gente vai percorrer até o 9, por isso que não tem igual. Beleza? Operações básicas do array. Legal. A gente quer agora só fazer um pequeno algoritmo, né? Porque a gente vai precisar mexer mais adiante, vocês também vão ter exercício. Eu quero fazer a média. Quem que me ajuda a fazer a média disso aqui? Porque a média é somar os valores e dividir pela quantidade, né? Então, o que que a gente faria? Se alguém quiser me ajudar, pode abrir o áudio aí, porque eu não sei fazer esse algoritmo. Ninguém vai? Vocês são ruins. Eu vou criar uma variável soma e vou criar uma variável média. Eu acho que é suficiente. Essa soma, ela vai ser um acumulador. O que é um acumulador? É aquele número que você soma com ele mesmo, né? Então, a soma vai ser ele mesmo, mais cada um dos elementos do meu array que eu vou percorrer e vou acumulando aqui ao longo da repetição. Tá? Então, a soma começa com 0, eu pego o primeiro, né, na primeira repetição, eu pego o primeiro valor, acumulo ali. Legal. Próxima ele pega, acumula, pega, acumula, pega, acumula. Então, aqui ele vai fazer a soma total e depois eu vou calcular a média, que é o quê? Essa soma que a gente fez, dividido pela quantidade de elementos que a gente tem com size off. Que legal, né? Então, também não preciso fixar o valor. Eu tenho aqui, ele vai me dar a resposta. A média é média. Eu acho que é isso. Limpa a tela, vetores. A média é R$ 164,28. Mais para frente a gente aprende a formatar isso aqui e colocar em quantas casas decimais. Tá? Não vou mostrar tanta coisa, senão dá nó. Ok? Então, a gente aprendeu ou relembrou como manipular arrays, que você já sabiam. A gente pode melhorar aqui, ao invés de fazer soma igual a soma mais, a gente sabe que pode fazer isso aqui, né? Soma igual a mais igual, ou soma é mais igual, então dá a mesma. É igual a esses operadores mais enxutos. Beleza? Vamos fazer um último exercício para a gente encerrar a aula. Ai, agora ficou a do palíndromo. Essa do palíndromo eu vou deixar para vocês. Eu quero fazer a do primo, porque eu quero fazer uma função. O palíndromo, vocês sabem o que é, né? É uma string que ela lida de frente, de trás para frente, de frente para trás, ela vai ser igual. Por exemplo... Ai, agora não me veio, mas tem um Amor e Roma. Deixa eu ver aqui. Exemplo de palíndromos. Ó, Amor a Roma, né? Se a gente ler para trás,
ele vai ser igual. Tá, eu vou fazer esse aqui porque eu preciso falar um negócio para vocês. Então, a gente encerra com esse aí e faz uma função. E o resto vai ser com vocês, tá? Boa sorte. Palíndromo. Qual é que você vai fazer, professor? A de palíndromo. Porque assim, ó, por que eu queria fazer essas duas? Para a gente mostrar como que faz função. Mas as duas eu pedi função. Então, eu fazendo uma função aqui, vocês vão saber como fazer função. E calcular número primo não é difícil, né? Vocês vão... O que é o número primo? Ele só é divisível por ele mesmo. E por 1. Então, se ele for divisível por outro, aí ele não é prima. Então, tem o if, mas vai ter if aqui também. Então, beleza. Eu vou já... Nem vou ler do teclado. Eu vou definir uma string aqui qualquer. E vou usar frase. Sei lá. Vou usar aquele exemplo. Amor a Roma. Isso aqui é um palíndromo. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que comparar. Ver se ela é igual de trás para frente. A gente poderia ter alguns algoritmos. A gente poderia inverter isso aqui, comparar se elas ficam iguais. Ou ir comparando caractere a caractere. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Esse é igual a esse. Até chegar no meio. Eu acho que dá para fazer isso também. O que o PHP vai trazer de fácil para a gente é uma string, ela já pode ser tratada como um array. Quer ver? Se eu fizer aqui echo frase ponto colchete 0 é o primeiro elemento, o que ele vai escrever? É para escrever uma letra A. Clear PHP palíndromo. Ó, letra A. Tá aqui no cantinho. Essas quebras de linha me matam. Tá aqui o Azinho. Se eu pegar o quarto elemento, que é o R aqui, índice 3. Vamos ver se vai vir um R. R. Então, a gente já sabe que uma string é um array. Então, parece que fica fácil, porque a gente pode pegar letrinha por letrinha, caractere por caractere e ir comparando. Então, me parece que a gente vai fazer um for. Não é? E fazer essa comparação. Então, como é que seria o nosso algoritmo? Eu ia comparar o primeiro elemento com o último. O segundo elemento com o penúltimo. O terceiro com o penúltimo. Né? Então, a gente vai ter que dar um jeito desse aqui ir incrementando e esse aqui ir decrementando. E a gente vai fazer isso até o final? Não. Eu só preciso fazer isso até a metade, porque quando eu chegar aqui na metade, essa outra metade já andou também. Então, o meu for, ele não precisa ir até o tamanho da string. Né? Agora a gente já sabe como calcular o tamanho do vetor. Então, a gente vai... Eu vou criar uma variável tamanho, de tamanho, e vou fazer o size of, vamos ver se funciona, de frase, dividido por 2. Que aí a gente só vai até a metade, né? A gente já percebeu que eu não preciso percorrer tudo, porque eu já vou estar comparando um com o outro. Quando a gente chegar no meio, já é suficiente para parar. Deixa eu comentar isso aqui que ainda... E vou escrever aqui... Tamanho. Ele está dando um erro aqui. Tá. Eu queria fazer o teste, mas realmente ele não dá. Apesar de ser tratado como um array, ele não é um array, um string. Então, ele não deixa calcular com size of. E aí tem uma função que calcula o tamanho da string, que é a strlen, que é de string length. Length em inglês é comprimento. Tá aqui, ó, get string length, mostrando aqui embaixo. Então, isso aqui retorna o tamanho, eu dividindo por 2. Vamos ver, aqui tem 4, o espaço branco conta, tá? Então, se eu ponho espaço em branco aqui a mais, ele já não vai dar igual, né? A não ser que a gente trate isso, mas não é para tanto. 4, 5, ele tem 11, a metade é para dar 5, vamos ver. 5,5. A gente quer um número inteiro.
Se eu colocar um int aqui na frente, mas se bem que ele vai parar igual ali, não vai ter problema. Ele já vai parar ali. Ok, ele já vai converter para inteiro no momento. Então a gente já sabe que a gente só precisa ir até a metade. E aí a gente quer comparar o frase. A gente quer ver se frase no primeiro índice, digamos, ele começa com 0, a gente quer comparar se ele é igual com o último. E como é que a gente vai pegar o último? O último vai ser justamente o tamanho dele, só que menos 1, né? Porque se aqui tem 11 caracteres, esse aqui é o 0, então esse aqui é o 10º. Então a gente não pode fazer esse tan, eu vou deixar aqui, porque a gente vai precisar dele, e vou fazer essa divisão aqui mesmo. Tan dividido por 2, não tem problema. Então a gente poderia achar que isso aqui resolve, né? Concordo que aqui ele está na primeira iteração. Na primeira iteração, ele está comparando o 0 com o último. Ok, mas esse tan, no caso aqui, que ele tem 11 caracteres, aqui está com 11. 11 vai dar erro, né? Então, isso aqui tem que ser um tan menos 1. Estão acompanhando? Vamos fazer um primeiro teste, antes de fazer uma repetição. Vou copiar aqui, vou comentar aqui. Vamos ver se isso aqui está certo. Vou fazer um if. If esse primeiro caractere é igual ao último, que o primeiro é 0, eu vou escrever aqui são iguais. Senão, não são iguais. Vamos ver? São iguais. Eu só... São iguais, legal, ó. Se eu colocar porque é o A com o A. Se eu colocar o A com isso aqui, ele vai pegar no 11, ele vai dar erro. Ó, a gente tentou acessar o índice 11 que não existe. Se eu tentar comparar o 0 com o índice 10, que é o que a gente comparou, ele dá igual. Se a gente tentar comparar com o 9, não são iguais. Então, o nosso algoritmo está com a ideia interessante, né? Então, aqui voltando para as variáveis, legal, eu estou comparando o 0 com o último, ou seja, o 0 com o 10, depois eu quero comparar o 1 com o 9, o 2 com o 8, então é só a gente ir aumentando o i, perdão, que já está sendo aumentado pelo próprio for, show de bola, então aqui é o i, e esse tan aqui tem que ser diminuído. Ele tem que também, da mesma forma que o i vai crescendo, esse tan tem que ir diminuindo. Com 1. Então, a gente vai ter que realmente criar outra variável. Tá? Isso aqui não vai, porque a gente não pode alterar o tan, senão ele vai alterar a condição aqui também. Então, vamos fazer o seguinte. Eu vou criar o índice J, que é o tan menos 1. Então, a gente sabe que o índice 1 é o que cresce assim, e o índice J é o que decresce assim. J, e aí toda vez a gente vai diminuir o J. Diminui. Vamos ver. São iguais, são iguais, são iguais. Então ele deu iguais em todas. Vamos... Roma, amor igual a loma. Ó, deu igual em vários,
no loma, quando ele comparou provavelmente com o R, né, deu diferente. Então, o fato de ter só um diferente já não é um palíndromo, né? Tem que ser todos iguais. Como é que a gente poderia fazer isso? A gente pode fazer o seguinte. Eu vou criar uma variável chamada de palíndromo, que ela vai ser booleana. E aí, o que que a gente pode fazer? Se for igual, a gente vai colocando... não, vai ficar melhor assim. Se tiver pelo menos um diferente, algoritmo é legal, pessoal, o algoritmo vai pensando na hora. Se tiver pelo menos um diferente, a gente vai colocar o palíndromo como falso. Então, o palíndromo, a gente vai considerar que ele é verdadeiro, ele vai começar como true. Se tiver pelo menos um diferente, a gente coloca como falso, né? E aí ele já, uma vez que ele recebeu um falso, para nós é suficiente, que a gente percebeu aqui, né? Basta um falso, a gente já vai saber que ele não é palíndromo. Então, legal. E aí, no final, se a gente quiser fazer um if palíndromo, e já deu a hora da aula, né? Já acabamos também. Se palíndromo true, a gente vai escrever uma mensagem. A frase é um palíndromo. Se não, né, se true é palíndromo, se não, a frase não é um palíndromo. Vamos ver se o nosso programa está ok. Isso aqui eu não preciso mais. Ó, temos um algoritmo agora. A frase não é um palíndromo, não é? Porque a gente alterou aqui. Agora vamos ver amor a Roma. A frase é um palíndromo. Legal. Deixa eu só pegar aqui, vamos ver se aqui, uma frase maior. Salvei. A frase não é um palíndromo. Nosso algoritmo tem falha para a gente encerrar. Por que que ele deu errado? Quem que me diz? E aí a gente dá tchau. Tem mais ninguém Por causa aí, dos né? espaços? Não, os espaços, até acho que só tem um, não tem problema. O problema é que ele... Isso aí. O problema é esse A maiúsculo aqui. Opa. Anotaram a data da maratona. Agora ele deveria ter dado. Será que a quantidade de espaço... Vamos juntar aqui, ver se o espaço está atrapalhando. Talvez a nossa divisão. Talvez a nossa divisão ali esteja atrapalhando isso. Né? Porque provavelmente é isso, o espaço também. Mas vamos pegar o menor aqui, só para ver essa questão do maiúsculo, né? Pessoal, se alguém precisar ir, já encerramos aqui, é só brincadeira. O certo é tirar os espaços em brancos, tá? Mas vamos ver esse aqui. Vou tirar o L maiúsculo. É um palíndromo. E com L maiúsculo, não é um palíndromo. Isso aqui a gente resolve fácil, né? Ou transformando tudo para maiúsculo, ou transformando tudo para minúsculo. O importante é deixar igual. Então, tem funções bem fáceis, que é a str to lower para minúsculo, lowercase, ou to uppercase. Então, a gente tanto faz, né? Pode colocar tudo minúsculo. Aqui, comparando com tudo minúsculo. Aqui. Então, aí a gente tem a garantia que o maiúsculo e minúsculo não vai atrapalhar. Agora, ele deu que é um palíndromo com L maiúsculo, com L minúsculo. Legal? Essa já não foi tão simples, né? E a do... Eu acho que era mais difícil. A do número primo, talvez mais ou menos o mesmo trabalho, mas eu acho que é mais fácil. Gente, desculpa a hora, eu me empolgo, eu perdi aí Ninguém me falou nada também, né? Eu sigo programando.
Subir no ônibus em Marrocos, né? Então, encerrando a gravação, tomara que a tela apareça, né, e não só eu. Muito obrigado pela presença, muito obrigado